Bombeiros, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Orlando, tá por onde, hein? Pois bem, Karen, bom dia para você, bom dia, Tony. Estou aqui nas proximidades da famosa Lagoa Maria Timóteo, mas o caso fica por trás do terminal de passageiros de Serra Talhada. Dá para se ver desde cedo aqui, ó, incêndio aqui na vegetação, fica por trás. Dá para se ver a fumaça desde cedo, né? Desde 8 da manhã que se tem informação desse fogo, dessa fumaça, nessa localidade aqui por trás do terminal de passageiros de Serra Talhada. Então, muita gente está comentando, preocupado, o que estaria acontecendo. Já passamos às 11 horas da manhã e tem ainda foco de incêndio por aqui. Temos a presença já do Corpo de Bombeiros. Vamos falar agora aqui com a Sargento Érica. Sargento Érica, né? A gente percebeu desde cedo, né? Sobre esse foco aqui de incêndio, né? E todo mundo querendo saber o que aconteceu, né? O que realmente aconteceu aqui nesse local aqui, próximo à Lagoa Maria Timóteo. Bom dia. Bom dia. O que acontece é um terreno grande, né? Muito grande, uma área verde de vegetação, com muito entulho, né? Então, o que a gente fez? Fizemos o primeiro combate, né? Fizemos agora, estamos numa equipe de 5, 6 pessoas, né? Com o apoio da prefeitura, que chegou para o abastecimento de água, para a gente repor. E fizemos o combate e agora vamos fazer o resfriamento, porque ainda acontece alguns pequenos focos. Eu sei que é cedo ainda, mas tem, assim, alguma informação se foi incêndio provocado por alguém, sargento? Não, a gente procurou aqui pelo solicitante, alguns moradores estavam aqui por perto, mas a gente não teve essa informação, o que chegou a ser provocado. Mas no local há bastante capim verde, como entulhos, lixo, tudo isso provoca mais chamas. E a temperatura também aqui? E a temperatura também, né? A gente está num momento, né, bastante quente, bastante seco, então a umidade também, tudo isso é favorável a focos de incêndio em qualquer local que tenha que tenha lixo. Percebemos que são focos separados um do outro, né? Isso por conta do terreno. É um terreno muito extenso, muito grande, tem uma variação de vegetação. Orlando. Dá para perceber. Oi, Karen, pode perguntar, pode falar. Desculpe interromper você, é que a Sargento começou a falar sobre o clima, né, que acaba aí propiciando esse tipo de queimada, e a gente já, essa situação não é nova, né? A gente já sabe que chega fim do ano, chega aí esse clima mais seco e mais quente aqui na cidade e começa a aumentar mesmo, né? O registro aí, a quantidade de focos de queimadas, de incêndio sendo registradas, né? Então, aproveita, Orlando, e pergunta para a Sargento, por favor, como é que Karen, eles eu vou estão... aproveitar aqui e vou colocar o retorno pra você perguntar dela também dela, tá bom então? Oi, Sargento, bom dia, me ouve? Bom dia, estou ouvindo sim. Então, eu estava aqui falando para Orlando, né, que aproveitando que você comentou que esse clima, né, mais quente, mais seco, acaba favorecendo essas queimadas, a gente sabe que normalmente no fim do ano, realmente quando esquenta mais, fica, né, mais frequente esses casos de focos de incêndio. E eu queria saber como é que o Corpo de Bombeiros daqui de Serra Talhada já se prepara para esse período e se há também alguma recomendação, né, para a população para evitar esse tipo de registro. Isso. Aproveitando a oportunidade, eu venho fazer o apelo à sociedade, à comunidade em geral e moradores, né, que fiscalizem, né, os terrenos, os lixos, os entulhos. Existe o nosso trabalho, existe a prevenção, né, mas maior do que a gente é a própria população. Um pequeno foco pode disseminar um grande incêndio, né, e trazer danos materiais maiores. Ok, obrigada. Uma coisa interessante também, né, a gente falando sobre essa questão de incêndio, nós tivemos agora terça-feira um de grandes proporções ali na Serra do Procotó, né, em Triunfo, né, próximo ali da PE 350, junto com a PE 320, de grandes proporções. O Corpo de Bombeiros teve um trabalho danado junto com o Previfogo, né, do IBAMA. Então, assim, tá muito delicada essa questão. Então, essas dicas são importantes. Caso alguém, né, veja, né, fale rapidamente com o Corpo de Bombeiros para poder evitar uma tragédia, né, que alguém se machuque, animais morram também. Né? Por exemplo, esse foco de incêndio que teve aí perto da Lagoa Timóteo, onde Orlando está agora, se
aumentasse mais, né, se estendesse mais o fogo, poderia causar um dano maior, né? Porque está perto da área urbana, né, Orlando? Exatamente. Pois bem, viu? Eu quero agradecer a sargento sua participação aqui na Rádio Cultura FM. Então, está controlado ou daqui a pouco vai estar controlado? Não, está controlado. Está controlado, a gente está fazendo rescaldo, né? Pequenos focos ainda acontecem, mas está controlado. Esse rescaldo, né? Só explica para os ouvintes que não sabem o que é ainda. Rescaldos são pequenos focos que ainda acontecem, que ainda podem provocar, né, um incêndio maior. A gente faz um levantamento e um resfriamento desses locais. Vou agora esperar um pouquinho mais. Chega no água agora, né? Acabando de chegar mais água, né, a gente vai continuar aqui no local. Obrigado pela sua participação. Obrigada também. Pois bem aí, olha, a água acabou, mas de pronto a parceria com o município de Serra Talhada chegou aqui um carro-pipa. Eu vou aproveitar e falar com o Exílio Ferrari, que é presidente da AMA, que é a Agência Municipal de Meio Ambiente. Eu cheguei lá no ponto, né, e do outro lado, próximo ao terminal de passageiros, encontrei com 2 agentes, né, fiscalização ambiental que faz parte da AMA. Exílio, para você, bom dia, né? Então, assim, pelo que você vê aí, já está controlado, mas um incêndio como esse, né? Como vai ser o trabalho de fiscalização da AMA? Bom dia para você. Bom dia, Orlando. Bom dia aos ouvintes da Rádio Cultura. De fato, assim, a gente, graças ao Corpo de Bombeiros, eles conseguiram controlar o incêndio, né? Mas, assim, deixa pra gente uma sensação de tristeza, de decepção, né? Com os hábitos da nossa sociedade, porque a nossa rotina nesse período, diariamente, é essa. Esse é o 3º incêndio de hoje já, que a gente já está socorrendo, né? E, assim, as pessoas têm o hábito de botar fogo, as pessoas têm o hábito de incendiar quaisquer coisas que sejam e acabam não tendo compromisso nem responsabilidade com a sociedade, com a cidade. A gente viu aqui um caso emblemático, né? O Alto Bom Jesus todo prejudicado, a Borborema, o pessoal da CAGEP aqui por causa desse incêndio, o fumaceiro maior do mundo. Tem mais de 3 horas que a gente está aqui tentando apagar esse incêndio, né? E assim, deixa a gente frustrado com o nosso trabalho, porque a gente tenta educar, tenta conscientizar a sociedade e, infelizmente, a gente chega numa situação dessa, conversa com a vizinhança, ninguém viu, ninguém sabe, ninguém quer se comprometer e a gente fica sempre correndo atrás, o famoso enxugando gelo, porque a gente não consegue responsabilizar ninguém. A gente chega e não encontra ninguém, quando os fiscais chegam não encontra ninguém e a gente vai fazer o quê? Lamentar profundamente por os hábitos que a sociedade da gente tem, infelizmente. Então, não tem quem possa provar isso, né? Mas vai ser... Orlando. Oi, Tony. Só para interrompendo até você, seu raciocínio, mas dentro dessa fala do Exílio, é importante a gente colocar que nós recebemos um chamado semana passada, ali na escola, no colégio Francisco Mendes também, isso. ali na Redondeza, estão fazendo do mesmo jeito. Estão tocando fogo. E as crianças na escola sofrendo. Estão sofrendo as crianças lá, então assim... Filho. É complicado. Lembra aqui que semana passada teve um foco de incêndio na próxima escola Francisco Mendes, inclusive atrapalhou a aula das crianças também. Justamente, a gente também estava naquele foco de incêndio, né? E a mesma realidade, a gente chega lá, não consegue identificar, né? Infelizmente, a gente vai ter que começar, já estamos começando a punir os donos dos terrenos, né? Porque tem a responsabilidade de cuidar do seu terreno. E aí, às vezes, até assim, as pessoas não entendem o trabalho da gente, mas é a forma que a gente está encontrando para tentar minimizar os focos, que cada dia mais aumenta mais, né? A gente vai tentar localizar, falar com o pessoal das empresas vizinhas aqui, para ver se consegue alguma filmagem, alguma coisa, ver se a gente consegue ver de onde partiu, quem foi a pessoa que pegou esse fogo, mas às vezes fica muito difícil, não conseguimos, e aí, infelizmente, fica nisso. Agora, Cílio, me tira uma dúvida, né? Colocar fogo aqui, vai ter lucro em quê? É vandalismo mesmo, né? Meu irmão, eu não vou chamar tanto de vandalismo, mas é a falta de cultura das pessoas, é a cultura do fogo, é a cultura das pessoas. Você vê, a gente passa às vezes, aconteceu um caso emblemático, esses dias a senhora filmou, o cidadão ia indo de moto, vindo aqui de Triunfo, parou, botou fogo, montou na moto e foi embora. É a cultura do fogo. Então, assim, as pessoas acham que botando fogo vai resolver o problema, entendeu? E aí a gente fica sempre nesse ciclo. E a gente tenta, o nosso trabalho de conscientização, de tentar explicar para a sociedade, principalmente nos centros urbanos, aonde aqui tem crianças, aonde tem idosos, aonde tem pessoas com dificuldade de respirar, e acaba sendo extremamente prejudicado por uma situação dessa, né? É uma área pública, onde as pessoas se aproveitam e jogam lixo de toda forma, né? E assim, parece que as pessoas já ficam olhando quando a fiscalização tá.
Enquanto a gente está aqui, a gente não consegue ver ninguém. Mas daqui a pouco, quando a gente for embora, voltam a jogar novamente. Então, é um ciclo que se repete e a gente fica nessa situação. Volto a dizer, a gente tem um esforço absurdo para tentar conscientizar a população de que não é botando fogo, não é descartando lixo no horário errado, da forma errada, que a gente vai resolver. Você resolve o seu problema, mas você cria um problema para toda a coletividade, para toda a sociedade como um todo. E assim, nos deixa numa situação muito difícil, que a gente fica tentando fazer o nosso trabalho, mas não consegue. Agora o caminho o quê? Delegacia de polícia? Não, agora vamos tentar instaurar um processo administrativo na agência, né? A gente conseguindo descobrir, responsabilizar, vamos fazer um boletim de ocorrência para que ele possa pagar criminalmente. Ok, obrigado pela sua participação. Tamo junto, obrigado aí pela rádio, a parceria e o apoio, tá ajudando a gente a mostrar para a sociedade os problemas e ajudar a gente a conscientizar. Obrigado aí, tamo junto. Ok, palavra de Cílio Ferreira. Para encerrar, falar com o sargento Érica, falava sobre a terceira ocorrência no dia de hoje, né? Os outros focos foram aonde? Foi no bairro da ABB. Né? Mais uma vez a ABB. Mais uma vez. Ali tem muitos terrenos, né? Inclusive muito descarte de lixo. Então é muito propício. Os dois foram na ABB? Os dois foram na ABB. Grande a proporção? Não, pequena proporção, né? Mas são... Menor do que esse de hoje? Bem menor, né? Esse aqui é um pouco maior. Mas é mais terrenos, né? Terrenos e locais onde fazem descarte, ou de lixo ou de material de construção. Graças a Deus que vem tudo aqui, né? O apoio do carro-pipa, uma mangueira bem longa para poder colocar, então tudo está sendo resolvido. Tá sim. Mais uma vez, obrigado pela participação. Muito obrigada também. Pois é isso, Tony. Junta aqui esse calor do sertão pernambucano. Ontem a gente estava em média de 35 graus nesse horário, viu? Com a umidade relativa do ar em torno de 19, 20, abaixo de 30. Contando tudo isso, tá o foco, tá o prato perfeito para um incêndio, viu, Tony? Sem dúvida. E Karen. Muito eu digo a Obrigado, você, viu? Orlando. Ó, no meu tempo, colocar fogo, sabe o que os mais velhos diziam? Vai fazer xixi na cama. Hoje todo mundo tá colocando fogo aí em tudo que é lugar, né, não, Tony, cara? É verdade. Muito bem, Orlando. Um abraço para você. Obrigado pela Orlando. reportagem. Abraço com a imagem de Alexandre Silva, Orlando Santos para Cultura FM. Eu volto com vocês no estúdio. Sertão Notícias, chamando o repórter do povo.